Graças a Deus. Boa noite, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio que Deus há de falar aos nossos corações. Eu creio que sairemos daqui edificados e Deus certamente há de operar mudanças, transformações, milagres e, por que não dizer, curas também, não é? Abre a sua Bíblia no livro de João. João, no capítulo 4. Vamos estar fazendo leitura, da palavra de Deus, para que a gente possa entender aquilo que Deus quer falar conosco. João, capítulo 4, a partir do versículo 3, diz assim: Deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. Aqui está falando do Senhor Jesus. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: Se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: Quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me desta água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: Não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: Bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher: Vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou,
em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Neste ponto, chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Amém, Jesus. Querido Deus e Pai, em o nome do teu Filho Jesus, te damos graças pela leitura da tua palavra, Senhor. Ó Deus, abre o nosso entendimento, ó Deus. Diga-nos o que tu queres, Senhor. Ó Deus, toca no meu coração e no coração de cada irmão e irmã que se encontra aqui neste lugar. Fala conosco, leva-nos, ó Deus, a uma mudança de vida, a uma transformação. Leva-nos, ó Deus, a um nível que tu possas se agradar de nós. Nós queremos te adorar em espírito e em verdade. Assim oramos, assim te pedimos e cremos que o Senhor nos responderá e nos abençoará nesta noite. Assim te agradecemos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Aquela mulher teve um encontro com o Senhor Jesus. Assim como nós também tivemos um encontro. E esse encontro não é apenas uma vez. Nós nos encontramos com o Senhor Jesus todos os dias. Nós precisamos estar com Ele sempre, sempre. Porque toda vez que nós nos encontramos com o Senhor Jesus, Ele produz mudança na nossa vida, irmãos. Nós precisamos sempre nos encontrar com Ele. Porque nós somos pecadores, nós somos errantes. Precisamos da ajuda de Deus e precisamos reconhecer os nossos pecados e buscar nele o conserto que tanto nós precisamos. Aquela mulher não poderia nem imaginar quem era aquele homem. Mas Deus, o Senhor Jesus, Ele passou por ali, mas Ele sabia o que iria encontrar pela frente. Aquela mulher, como diz a palavra de Deus, ela foi ao poço na hora sexta. Era improvável que uma outra pessoa pudesse ir ao poço na hora sexta, porque o dia, o relógio, ali naquele tempo começava às 6 horas da manhã, e a hora sexta, para nós, né, era justamente meio-dia. Um sol escaldante, um calor intenso, e aquela mulher escolhera justamente aquela hora para ir ao poço. Mas por que isso? Aquela mulher vivia à margem da sociedade. Era uma mulher marcada pela sua vida, desprezada.
Podemos dizer que era uma mulher sofrida, oprimida, e ela escolheu justamente aquele horário porque sabia que ali não encontraria ninguém. Mas enganou-se, porque o Senhor Jesus a esperava ali. O nosso Deus, Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Mas o que aconteceria naquele encontro? Nós acabamos de ler o texto, e aí, como nós lemos, aquela mulher começou a fazer perguntas e se admirou porque aquele homem judeu falava com ela que era samaritana. Porque os judeus, eles não se davam com os samaritanos e vice-versa. Havia umas discordâncias entre aqueles povos. Mas Jesus não se importava com isso. Jesus estava ali com um propósito, para transformar a vida daquela mulher. Não se importavam com o que iam falar. Mas o que acontecia, ou o que aconteceu, melhor dizendo, naquela cidade? O que levou aquela mulher a se encontrar naquele estado em que estava, ali, naquele momento? Eu quero, para que vocês, a igreja, possa entender, eu fiz algumas anotações que diz que Samaria é o nome histórico e bíblico de uma região montanhosa do Oriente Médio, constituída pelo antigo reino de Israel, situado em torno da sua antiga capital Samaria e rival do vizinho Reino do Sul, o Reino de Judá. Atualmente, situa-se entre os territórios da Cisjordânia e de Israel. O nascimento dos samaritanos deu-se depois da morte de Salomão. O reino de Israel foi dividido em Reino do Norte, também conhecido como Israel, cuja capital era Samaria, e o Reino do Sul, com sede em Jerusalém, conhecido como Reino de Judá. Cerca de 700 anos antes de Cristo, o Reino do Norte acabou, sendo tomado pela Assíria e seus habitantes. Foram deportados, e alguns daqueles habitantes ficaram na terra, provavelmente eram agricultores, gente mais pobre. Esses habitantes que ficaram na Samaria começaram a perder a própria identidade religiosa, misturando-se com os pagãos, perdendo as características que os ligavam ao Deus único de Israel. Para entender melhor ainda, eu quero, junto com a igreja, ler o que está no livro de 2 Reis, no capítulo 17. É importante que a gente entenda um pouco do que acontecia ali. 2 Reis, capítulo 17, do versículo 24 ao versículo 33. O rei da Assíria renova a população de Samaria. 2 Reis, capítulo 17, a partir do versículo 24, que diz: o rei da Assíria trouxe gente de Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate e de Sefarvaim, e a fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. Tomaram posse de Samaria e habitaram nas suas cidades. A princípio, quando passaram a habitar ali, não temeram o Senhor,
Então mandou o Senhor para o meio deles leões, os quais mataram alguns do povo. Pelo que se disse ao rei da Assíria: as gentes que transportaste e fizeste habitar nas cidades de Samaria não sabem a maneira de servir o Deus da terra. Por isso, enviou ele leões para o meio delas, os quais as matam, porque não sabem como servir o Deus da terra. Então o rei da Assíria mandou dizer: levai para lá um dos sacerdotes que de lá trouxeste, que ele vá e lá habite, e lhes ensine a maneira de servir o Deus da terra. Foi, pois, um dos sacerdotes que haviam levado de Samaria, e habitou em Betel, e lhes ensinava como deviam temer o Senhor. Porém, cada nação fez ainda os seus próprios deuses nas cidades em que habitava. Cada um desses povos levou para lá os seus deuses, e os puseram nos santuários dos altos que os samaritanos tinham feito. Os de Babilônia fizeram Sucote-Benote, os de Cuta fizeram Nergal, são deuses. Os de Amate fizeram Azima, os aveus fizeram Nibais e Tartaque, e os sefarvitas queimavam seus filhos a Adramaleque e a Anamaleque, deuses de Safarvaim. Temiam, pois, também o Senhor dentre os do povo, constituindo sacerdotes dos lugares altos, os quais oficiavam a favor dele nos santuários dos altos, de maneira que temiam o Senhor e ao mesmo tempo serviam a seus próprios deuses, segundo o costume das nações entre as quais tinham sido transportados. Até aqui. Então, quando a cidade de Samaria, ela foi tomada por esses povos, esses levaram para lá e cultuavam os seus deuses. Eu estou dizendo isso porque aquela mulher, ela vivia nesta cidade. Aquele povo não se dava com os judeus, né? Eles não conversavam por algumas razões. O povo de Israel adorava apenas um Deus. O povo de Samaria, alguns deuses. Eles discordavam do lugar onde deviam adorar. Os judeus diziam que era Jerusalém. Os samaritanos diziam que era o Monte Gerizim. Eles também brigavam por território. Um dizia que o poço era dele, o outro dizia, não, o poço é meu, e assim por diante. Então, viviam sempre em divergências. A adoração naquela cidade estava mesclada. E eles ali cultuavam deuses, diversos deuses. Eu estou dizendo isso porque chegou um momento da conversa daquela mulher com o Senhor Jesus, que o Senhor tocou no ponto fraco daquela mulher. Quando ele perguntou a ela onde estava o seu marido, ela dizia, não tenho marido. Disseste bem, não tenho marido. Ela já tinha possuído 5 maridos, e o 6º não era dela. Mas tem um sentido nesses 5 maridos. São justamente esses deuses que eram cultuados naquela cidade. E essa mulher, ela tinha estado com esses homens, se relacionado com esses homens. E por isso, era uma mulher marcada, sofrida, porque esses homens
faziam parte desta crença. O povo da Babilônia, diz na palavra de Deus, eles cultuavam uma deusa chamada Sucote-Benote. Eu separei aqui para falar um pouco desses cultos, desses deuses, porque nós tivemos no nosso encontro com o Senhor Jesus. Nós, diariamente, temos as nossas lutas. Nós somos feitos dessa matéria chamada carne, e essa carne milita contra o espírito. Nós temos que lutar contra ela. Nós temos que estar vigilantes. Por isso, no início eu disse que o nosso encontro com o Senhor Jesus, ele precisa ser constante. Nós precisamos buscar em Deus discernimento, visão. Buscar em Deus condições para combater o bom combate. Eu digo isso porque se nós nos distrairmos, se não atentarmos, estaremos dando legalidade para alguns demônios agirem na nossa vida. Por isso a palavra de Deus diz: vigiai e orai. Precisamos estar atentos, não é pelo fato de estarmos vindo à igreja regularmente, não é pelo fato de fazer parte de uma denominação. Nós precisamos adorar a Deus em espírito e em verdade. Porque o Senhor Jesus, como acabamos de ler, ele busca os seus verdadeiros adoradores. Aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Mas nós precisamos também estar vigilantes, atentos, porque quando nós nos encontramos com o Senhor Jesus, a mudança na nossa vida precisa ser radical. Já não somos mais os mesmos. Somos hoje uma nova criatura, nós nascemos de novo, amém, igreja? Amém. Nascemos de novo. As coisas velhas ficaram para trás. O que fazíamos lá atrás, que desagradava a Deus, não podemos mais fazê-lo. Nós temos que ter cuidado com os nossos olhos, com a nossa boca. Nós precisamos ter cuidado com a nossa mente, estar vigilantes. Eu digo isso porque eu, assim como você, nós não ficamos 24 horas dentro da igreja. Seria ótimo se pudéssemos ficar aqui durante 24 horas louvando ao Senhor. Isso vai acontecer quando chegarmos lá no céu. Mas nós precisamos sair. Nós precisamos tocar a nossa vida enquanto estamos aqui na terra. Nós vamos para o trabalho, vamos para a escola, fazemos isso, vamos às compras. Nós não somos deste mundo, mas nós estamos neste mundo. Mas nós precisamos ter cuidado, para que os demônios, o inimigo não tire proveito. Nós temos visto tanta coisa acontecendo no meio do povo de Deus. Você tem visto também? Quantas coisas têm acontecido. Nós precisamos dar testemunho com a nossa vida.
Você pode, nós podemos testemunhar Cristo com o nosso modelo de vida, com o nosso caminhar. Você pode testemunhar. As pessoas lá fora vão reconhecer quem você é. Um homem de Deus, uma mulher de Deus. Eu digo isso e falo com tristeza, porque quantos estão dentro das igrejas, mas estão mentindo? Quantos estão dentro das igrejas, mas estão murmurando? Quantos estão dentro das igrejas com falso testemunho, fazendo fofoca contra o irmão? Quantos estão dentro das igrejas e até servindo ao Senhor, mas dando legalidade para alguns inimigos através da sensualidade? Eu tenho ficado horrorizado. Eu tenho visto tanta coisa, eu sei que você também tem visto. E nós, como filhos de Deus, nós não podemos nos calar, nós precisamos falar. Falar na nossa família, no meio da nossa família, da nossa parentela, dos nossos vizinhos. A palavra de Deus, o próprio Deus diz que muitos dos seus perecem porque lhe falta conhecimento. E mesmo assim, muitos têm conhecimento, mas não querem abrir mão, não querem sacrificar. Quantos estão com um pé dentro da igreja e o outro pé lá no mundo? A palavra de Deus diz que aquele que se constitui amigo deste mundo, constitui-se inimigos de Deus. Queridos, o encontro que nós tivemos com o Senhor Jesus foi um encontro verdadeiro. Ele valeu a pena. Valeu a pena. Ele mudou a nossa vida. E precisa mudar mesmo. Precisamos estar vigilantes, atentos. Veja, Babilônia levou para dentro de Samaria Sucote-Benote. Ela operava nas tendas, nas casas, na religiosidade, nas esferas sexuais. Ela atua na pornografia e na sensualidade. O povo de Cuta, eles cultuavam o deus Nergal, que significa grande homem, originalmente o deus do abismo. Lá em Apocalipse, não precisa abrir, no capítulo 9 e versículo 11, fala desse anjo do abismo, chamado Apolion, que quer dizer o destruidor. Ele opera na murmuração, julgamentos e fofocas. 1 Coríntios 10:10 fala sobre isso. Ele atua no falso testemunho. O povo de Ava, eles cultuavam deuses Nibais e Tartaque. Nibais está relacionado com a incredulidade, o humanismo, o gnosticismo. Ele atua na idolatria. Quantas pessoas
estão idolatrando e que estão dentro da igreja. Idolatria não é só estar diante de uma imagem. As pessoas podem idolatrar muitas coisas. Filhos, carros e outras coisas mais. Amate era um povo que cultuava a deusa Azima. Era uma deusa que operava no ocultismo, na adivinhação, feitiçaria, manipulação, jogos de azar. Será que encontramos ainda algum crente que faz algum tipo de jogo? Misericórdia, né? Sefarvaim era um povo que cultuava os deuses Adrameleque e Anameleque. Esses ofereciam seus filhos, sacrificando-os no fogo. E nós precisamos nos acautelar. Nós precisamos dizer: Senhor, em que área da minha vida eu tenho desagradado ao Senhor? Senhor Jesus, me ajuda, porque eu quero te alegrar com o meu viver. Eu quero te adorar em espírito e em verdade. Eu faço tudo por amor a Ti, porque o Senhor transformou a minha vida. A mulher samaritana, de início, ela relutou, mas quando o Senhor Jesus falou dos seus maridos, ela abriu os olhos. Quem é esse homem? Ela saiu, foi à cidade e falou para os demais: venham, vem comigo e veja o homem que falou tudo a meu respeito. Ela creu. E a vida daquela mulher, dali para frente, foi totalmente diferente. Uma mulher que vivia à margem da sociedade, rejeitada, humilhada. Uma mulher sofrida, desacreditada. Ela saiu dali totalmente diferente. Ela tornou-se uma missionária. Ela não parou mais de falar a respeito do Senhor Jesus. E todos passaram a acreditar naquela mulher. Queridos, nós precisamos ser perseverantes. Nós não somos mais crianças, a maioria pessoas casadas, e nós precisamos entender que há áreas na nossa vida que nós precisamos de conserto, que nós precisamos de mudança. E assim como Jacó, nós precisamos lutar com Deus, dizer: Senhor, eu não te largo enquanto o Senhor não me abençoar. Eu já não admito mais ser o mesmo. Eu quero ser um homem, eu quero ser uma mulher diferente. Eu abro mão de tudo, Senhor. O Senhor é mais importante. Mais importante. Quantos cristãos, não estou aqui afirmando, nem posso, porque lá não estou e nem conheço as pessoas. Mas quantas pessoas poderão estar nesse momento dentro do Maracanã para assistir um jogo de futebol
e deixou de estar na sua igreja cultuando ao seu Deus. E assim vai. Tem muitas outras coisas. Tem muitas outras coisas. Queridos, o Senhor Jesus vem. Ele está às portas. E Ele vem buscar a sua igreja. Ele vem buscar o seu povo que o adora de verdade. Ele vem buscar uma igreja santa. Ele vem buscar um povo que abriu mão de tudo para segui-lo. Como fizeram aqueles discípulos que estavam à beira do caminho e Jesus passou e vem comigo. E eles deixaram tudo para trás e seguiram o Senhor. Mas quantos querem seguir o Senhor Jesus, mas não abrem mão da sua riqueza, se é que vocês estão me entendendo? Quantos querem o Senhor Jesus, ou melhor, querem as bênçãos do Senhor Jesus, mas não querem abandonar certas práticas? Façamos então como aquela mulher. Aquela mulher que estava escravizada por tantos demônios. Tantos demônios. Os maridos representavam esses deuses, essas entidades, e aquela mulher representava uma cidade inteira, porque aquela cidade se encontrava naquela situação. O que eu quero chamar a atenção é porque ela aproveitou a oportunidade, ela ouviu o Senhor Jesus, creu e abandonou tudo, para crer tão somente nele e fazer somente a vontade dele. E Deus mudou a vida daquela mulher. Que nós também venhamos a buscar no Senhor conserto. Que nós venhamos a estar perguntando a Ele: Senhor, o que há em mim que desagrada ao Senhor? O que eu tenho feito, o que eu tenho falhado, para onde eu tenho olhado, para onde eu tenho andado, que entristece ao Senhor, que vai na contramão da Tua palavra. Senhor, eu não quero isso. Eu não quero isso. Eu quero ser um filho de Deus, autêntico, genuíno, sincero. Eu quero Te adorar não só dentro da igreja, mas aonde eu for, aonde eu estiver, fazendo qualquer coisa. Eu sou um adorador do Senhor. Se eu estou no meu carro, eu estou Te adorando. Se eu estou no ônibus, no metrô, eu estou Te adorando. Se eu estou em casa, eu estou Te adorando. Se eu estou trabalhando, eu estou Te adorando, Senhor. E eu quero transmitir isso para as pessoas. Eu quero transmitir. Eu quero, ó Deus, aonde eu chegar, que as pessoas sintam algo diferente. E eu possa dizer: o Senhor Jesus está comigo. Aleluia! Aleluia! Que Deus nos ajude, queridos. Busquemos, pois, todos os dias, a nos encontrar com Ele. E dizer: Senhor, perdoa os meus pecados. Tem misericórdia de mim, me ajuda, Senhor. Me ajuda.
Me ajuda a vencer o pecado, me ajuda a ser forte, me ajuda a ser perseverante. Em nome de Jesus. Vamos estar de pé. Eu queria chamar os músicos, o vocal. Diácono Ed, por favor. Eu quero orar por você. Não vou chamá-lo aqui na frente, mas eu gostaria que você, depois, junto com os nossos irmãos e irmãs, vamos louvar ao Senhor com este cântico. E logo após eu quero orar por você, para que Deus te ajude, para que Deus nos ajude, para que Deus nos fortaleça. Vamos juntos louvar ao Senhor. Em espírito, medite e em verdade, te adoramos, Jesus. Te adoramos, te adoramos. Em espírito, aleluia. E em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis, Rei dos reis, aleluia. E Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis, Aleluia. E Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci. Diga para ele. Ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Para te adorar, Senhor. Te adorar, ó Rei dos reis. Oh, glórias ao teu nome, Jesus. Eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia. Você que diz: eu preciso. Há áreas na minha vida que eu preciso de mudança. Há áreas na minha vida que eu preciso ter um encontro com o Senhor Jesus. E que Ele complete a obra. Ele sabe. Ele é um Deus que sonda os nossos corações. Ele é um Deus cujos olhos estão sobre nós 24 horas por dia. Aonde eu estou, lá está o Senhor. Não há como ocultar nada do Senhor. Oh Deus, ajuda-me, ajuda a esse meu irmão, a esta minha irmã. Nós não te largaremos.
assim como teu filho Jacó, nós não te largaremos, Senhor, enquanto o Senhor não nos abençoar, enquanto o Senhor não promover em nós mudanças. Nós queremos mudança, Senhor. Me fortalece, porque Tu sabes, ó Deus, aquela área onde eu sou frágil, aonde eu sou fraco. Trabalha, Espírito Santo, na minha vida. Eu quero ser mais de Ti, mais. Eu quero mais do Senhor. Aleluia! Trabalha, Espírito Santo. Nos dá força, nos dá coragem. Faz de nós homens e mulheres perseverantes. Aleluia! Oh Deus, assim como o Senhor mudou a vida daquela mulher em Samaria, nós também queremos, ó Deus, mudanças na nossa vida. Povo santo, povo eleito, somos parte desta nação santa. Aleluia! Oh Deus, queremos Te adorar em espírito e em verdade. Não apenas de palavras, Senhor, mas nós queremos Te adorar com a nossa vida, com o nosso testemunho. Ajuda-nos, ó Deus, como igreja do Senhor. Ajuda-nos para quando Tu voltares, ó Deus, o Senhor vem. O Senhor vem. E que o Senhor possa me encontrar, ó Deus, de uma forma tal que o Senhor se alegre, que o Senhor se agrade. Oh Jesus de Nazaré, tem misericórdia de nós e nos ajuda, Senhor. No mundo nós temos aflições, mas nós tomamos posse. Nós, ó Deus, recebemos, ó Deus, o ânimo que precisamos, a coragem que precisamos. Abre os nossos olhos espirituais. Dai-nos discernimento, ó Deus Todo-Poderoso, porque isso não vem de nós, é dom de Deus. Oh Deus, nos ajuda, por favor. Ajuda-nos, ó Deus. Nós recebemos, Senhor, a Tua palavra. Nós recebemos a Tua palavra. E nós, na autoridade do nome de Jesus, repreendemos todo demônio, todo principado, toda potestade, e podemos declarar: não prevalecerá contra as nossas vidas, não prevalecerá contra a nossa família, não prevalecerá contra a igreja do Senhor, em nome de Jesus, porque maior é Deus. Glórias, glórias. Glorifica o Senhor, igreja, e comece agora a agradecer a Ele. Oh Jesus, vem, Senhor, nos encontramos contigo, ó Deus, e nós queremos mudança, em nome de Jesus. Recebe, Senhor, o nosso louvor, recebe a nossa adoração, recebe a nossa gratidão, recebe, Senhor, em forma de aplauso ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Sinta-se abençoados, querido. E antes de terminarmos, eu vou dar a palavra aqui para o pastor Rogério. Ele tem algo para falar com a igreja e logo após ele irá estar abençoando a todos em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. É um pedido de urgente de oração pela uma irmã aqui da nossa igreja. O nome dela é Ellen. Ela é esposa do Correia e eles trabalham com a gente no Ministério Boas-Vindas. Ela também atua no teatro. E o que acontece? Ela está internada num hospital lá no Meier,
E isso tudo aconteceu muito rápido. Há um mês atrás ela ainda estava trabalhando, aí começou a passar mal e foi internada, e os médicos descobriram que o corpo dela, os hormônios dela estão produzindo tumores no corpo dela. E então estava previsto ela fazer uma cirurgia no próximo sábado para iniciar a retirada desses tumores, né, entre outras coisas. E eu recebi uma informação hoje que os médicos resolveram fazer essa cirurgia amanhã, às 14 horas, porque está aparecendo mais tumores no corpo dela. Então, eles, investigando, eles acharam melhor já iniciar amanhã às 14 horas. E ela é membro aqui da nossa igreja, faz parte do corpo de Cristo. E se tem uma pessoa doente no nosso meio, é porque Deus quer curar. Amém, irmãos? Então, eu vou pedir você agora, um pouquinho de paciência, apenas 2 minutinhos, nós vamos levantar um clamor. O nome dela é Ellen. Ellen. E nós vamos invocar a cura do Senhor sobre a vida dela. Se Ele quiser, ela nem precisa passar pela cirurgia. Mas se for o caso, Deus também usa os médicos para nos curar. Amém, irmãos? Então, no nome de Jesus, começa a clamar a Deus aí, faça essa oração. Pai, no nome de Jesus, nós invocamos, Senhor, a Tua presença nesse momento, Senhor. Visita lá aquele hospital lá no Meia, Senhor, onde a Ellen está internada, Deus. Pai, no nome de Jesus, manifesta o Teu poder. Arranca, Senhor, aqueles tumores. No nome de Jesus, Tu és poderoso para curar, Senhor. Nós cremos no Teu poder. Tu és o Deus da cura. O Senhor já levou sobre si todas as nossas enfermidades, Senhor. O castigo que traz a paz estava sobre o Senhor. Por isso nós apresentamos a vida da Ellen, Senhor. Invocamos a cura, Senhor, sobre a vida dela. Pedimos a Tua bênção, Senhor, a Tua paz sobre o coração dela, Senhor. Nesse momento, toma a vida dos médicos, Senhor. Visita cada médico. Dê a eles sabedoria, Pai, para que eles possam, Senhor, ali proceder da maneira correta, em nome de Jesus, Pai. E se for o caso, Senhor, se ela precisar passar pela cirurgia, toma a mão dos médicos nas Tuas mãos, Senhor. O anestesista, Senhor, os instrumentistas, os enfermeiros, e opera ali, Deus, para a honra e para a glória do Teu nome, Senhor. Nós invocamos a Tua presença, Senhor, porque Tu és o nosso Deus. Sabemos que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Ó Deus, nós Te louvamos, Senhor, nessa noite, e Te agradecemos, porque nós cremos que Tu és o nosso Deus, e maior é aquele que está em nós do que aquele que está em mundo. Oramos e Te agradecemos no nome de Jesus, e que todos digam amém. E amém. Glória a Deus. Ó Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado por essa palavra, Senhor, ministrado aos nossos corações. E no nome de Jesus, nos ajuda sim, Senhor, a cada dia buscar a santidade, sem a qual ninguém verá Deus. E agora eu Te peço a Tua bênção, Senhor, para que o Senhor possa despedir a cada um de nós aos nossos lares, Senhor. Contamos com a Tua segurança, com a Tua proteção, porque Tu és o nosso Deus. Te louvamos e Te agradecemos, no nome de Jesus, que todos digam amém. Boa noite. Te adorar.